Preciso renovar essa minha pastagem ou eu consigo apenas recuperá-la? É uma pergunta bem frequente que os produtores fazem. E quais critérios então nós devemos avaliar na hora de tomar essa decisão? Fala meu amigo, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Meu nome é Lucas Castro, sou zootecnista e consultor pela Lancer Consultoria em Pecuária. Bom, e neste vídeo de hoje a gente vai falar quais os critérios que devemos avaliar na hora de tomar a decisão entre renovar ou recuperar uma pastagem. Muitas vezes o pecuarista se encontra nessa situação, não sabe muito bem qual caminho seguir, qual programa que ele vai seguir para estar renovando ou recuperando uma pastagem, mas o mais importante, se ele realmente precisa renovar ou se ele consegue recuperar. Bom, antes da gente falar sobre isso, eu gostaria de mostrar essa imagem, que é uma pastagem de capim andropólogo, uma pastagem já em processo de degradação, e vocês podem observar que o stand de planta forrageira já não está adequado, não está na forma ideal, e vocês notam que não tem a presença de plantas invasoras, é porque esse pasto foi roçado. Numa situação igual a esta, você iria renovar ou você iria recuperar essa pastagem? Obviamente que a decisão entre renovar ou recuperar uma pastagem, ela está relacionada também a outros fatores, como o sistema de produção e a adaptabilidade da planta forrageira, mas imaginando que esse capim andropólogo ele é adaptado já a essa situação, qual decisão você tomaria? Já nessa outra imagem, nós temos o início da implantação da infraestrutura nessa área. Então era um pasto de capim andropólogo muito grande, né? Então ele tinha uma área muito grande, e nós começamos a dividi-lo para que possibilitasse o manejo do pastejo ali naquela área. E aí a gente começou então um trabalho de programa de manejo de fertilidade dos solos. Elaborado então esse programa de manejo de fertilidade dos solos, nós começamos a intensificar essa área. Então essa próxima imagem mostra já essa pastagem de capim andropólogo, já piqueteado, já dividido, com área de lazer e toda a infraestrutura montada, onde vinha trabalhando com 4,5 A por hectare durante o período chuvoso. Então é uma pastagem, é uma situação onde nós conseguimos recuperar e também intensificar essa pastagem para que a gente conseguisse atingir os nossos objetivos do projeto. Beleza, então quais critérios que a gente vai avaliar para tomar essa decisão, né, entre renovar ou recuperar? Primeiro ponto, o que é mais importante para a gente tomar essa decisão? É fazer um inventário das pastagens. E é importante que esse inventário ele seja feito sempre na transição a águas secas. Então, no final da safra, no início ali do período seco, a gente vai percorrer todas as pastagens da fazenda para inventariar a condição de cada uma, né? E nesse inventário a gente vai avaliar desde a questão de infraestrutura dessas pastagens, caso necessite de alguma manutenção ou melhoria, como também a condição dessas pastagens. Bom, primeiro ponto, a adaptabilidade da planta forrageira que está ali estabelecida. Então a gente tem que avaliar se aquela planta forrageira que está ali naquela área, ela realmente é adaptada às condições de clima e de solo daquela região. Porque por mais que essa planta forrageira esteja plantada ali, não é adaptada, mas esteja plantada, esteja produzindo bem, com o passar do tempo, a tendência é ela ir desaparecendo, principalmente quando pegar alguns períodos críticos de clima, né? Se chover demais ou se chover de menos, né? Se tiver uma precipitação menor, um volume de chuvas menor do que ela realmente tolera, a tendência é que ela vá desaparecendo. Então, caso seja uma pastagem que está em processo de degradação e você chegou à conclusão que essa forrageira ela não é realmente adaptada às condições, o ideal seria renovar essa pastagem. Segundo ponto, o estande de planta forrageira. Então, para cada tipo de crescimento, hábito de crescimento de plantas forrageiras, a gente tem um estande ideal. Por exemplo, no caso dessas forrageiras de crescimento ereto, em touceiras, como o gênero pânico, geralmente se você vai ter uma planta por metro quadrado. Já para aquelas forrageiras que têm um crescimento prostrado, decumbente, como as braquiárias, você vai ter mais de uma planta por metro quadrado. Então, avaliar o estande de planta forrageira também ali da área é fundamental para a gente verificar se realmente consegue recuperar ou se vai precisar renovar essa pastagem. Agora, pode acontecer também de você ter algumas manchas, algumas falhas dentro daquela pastagem. Se aquela mancha tiver com uma falha, um estândio muito ruim de planta forrageira,
você pode às vezes estar cercando aquela área e fazendo ali o que a gente chama de serviço de jardinagem, porque seria uma área pequena, onde você iria passar uma grade ali apenas para revolver um pouco o solo e estar jogando algumas sementes ali ou alguma muda, caso seja uma forrageira para o plantio de mudas, para estar recuperando apenas aquela falha que tem dentro do piquete. Obviamente que isso depende de muitos fatores, principalmente se for fazendas muito grandes, dificulta muito esse tipo de serviço, mas é um tipo de serviço que a gente acaba fazendo muito em propriedades menores. Bom, outro ponto que nós devemos avaliar é a questão de plantas invasoras, né? Então a gente tem que avaliar o tipo de plantas invasoras que está presente ali na área, o nível de infestação e também o estágio de desenvolvimento dessas plantas invasoras. Ainda em relação à infestação de plantas invasoras, tão importante quanto o nível de infestação dessas plantas invasoras e o estágio de desenvolvimento é o tipo de plantas invasoras que existe ali na área. Quer ver um exemplo? Imagina uma pastagem que tem um estande de planta forrageira que está relativamente bom, né? A gente chega à conclusão que realmente essa pastagem consegue recuperar. E tem uma infestação alta de plantas herbáceas de fácil controle, que o pessoal chama de planta mole, né? Que é bem susceptível aos defensivos, aos herbicidas. Numa situação igual a esta, muitas vezes você entra ali aplicando esses defensivos e consegue rapidamente recuperar essa pastagem. Agora, imagine que essa mesma área, com essa mesma forrageira, ao invés de ter uma infestação alta de planta herbácea, tem uma infestação de planta arbustiva de difícil controle. Ou então uma infestação alta de capins invasores, como por exemplo o esporobolos índicos, né, o famoso capim capeta. Numa situação igual a essa, dificilmente você vai conseguir recuperar a pastagem, né? Então muitas vezes acaba sendo mais interessante você renovar essa pastagem para restabelecer ali uma boa pastagem para que você consiga intensificar e conseguir resultados melhores. Bom, meu amigo, eu vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha contribuído de alguma forma para o seu negócio. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.